Olá, aqui é Edivaldo Moreira, a voz da esquerda. Eu quero que você fique até o final desse vídeo porque eu vou trazer umas informações muito importantes para que você possa votar com consciência nas eleições desse ano. Nós estamos em 2026, é um ano eleitoral, nós vamos eleger presidente da República, governador de estado, deputado estadual, deputado federal e senadores. E aí, às vezes a gente fica perdido em quem votar, em qual candidato votar. E eu quero, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter uma consciência de qual candidato você deve votar, simplesmente porque você vai perceber quem é que realmente defende os interesses da classe mais baixa, do trabalhador. E aí você, ficando até o final desse vídeo, você vai ter essa clareza na sua mente. Veja só, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, por exemplo, lá acontece a formação de bancadas. Nós temos lá a bancada ruralista, nós temos a bancada evangélica, a bancada empresarial, bancada da bala, bancada da bola, bancada dos direitos humanos, bancada sindical. Enfim, são várias. Os políticos são eleitos por seus partidos, mas chegando lá no Congresso, eles formam essas bancadas, conforme a ideologia que cada eleito tem. Quem é ligado à defesa dos trabalhadores vai entrar numa bancada em defesa dos trabalhadores lá no Congresso. Mas existe essa bancada lá? A bancada dos direitos dos trabalhadores? Eu sei que existe a bancada dos direitos humanos, bancada sindical, mas e a bancada do pobre, a bancada do trabalhador? Qual que é ela? Quais os deputados e os deputados de qual partido formam essa bancada dos trabalhadores, bancada dos pobres no Congresso? Essas bancadas elas vão defender interesses, por exemplo, o governo vai liberar alguns bilhões para ampliar o Bolsa Família. Aí você vai ver um grupo de deputados votando a favor disso. O governo vai liberar um recurso de bilhões para a construção de moradias populares. E aí você vai ver deputados votando contra e a favor. Teve agora recente o Vale Gás, o Gás Brasil, projeto lá, teve deputados votando contra isso aí, teve deputado votando a favor. Mas aonde que esses deputados estão, de que partidos, qual bancada eles pertencem? E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter essa clareza. Eu acho muito importante esse tema, trazer ele aqui no canal, A Voz da Esquerda, Edivaldo Moreira, A Voz da Esquerda, para que a gente possa votar com consciência. Veja só, então eu falei aqui que das bancadas ruralista, bancada evangélica, bancada empresarial, bancada das empreiteiras. As empreiteiras elegem seus deputados. O agronegócio elege seus deputados para defender os seus interesses lá no Congresso. É lá que está a grana, é lá que estão os recursos do Brasil. Então o que essas bancadas, o que esses partidos fazem? Elegem pessoas que têm pensamento, que têm viés ligado aos seus interesses. Então os ruralistas vai eleger gente que vai defender os interesses dele lá. A bancada da bala, você vai ver que hoje, com a pauta de liberação das pessoas se armarem, os CACs que foi criado no governo Bolsonaro, você vai ver que teve muitos policiais eleitos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, muitos deputados que vieram da polícia, e eles estão lá na bancada da bala, defendendo o interesse da liberação de armas para todo mundo. Enfim, o Congresso, depois que os partidos elegem os seus candidatos, depois que o povo elege os candidatos de determinados partidos, lá eles formam essas bancadas para defender os interesses e se agrupam em várias bancadas, inclusive, para defender os interesses de quem patrocinou suas campanhas. Só que existe aquelas pessoas, aqueles patrocinadores de campanha,
aqueles apoios, embora hoje o financiamento de campanha é público, mas ainda há os apoiadores empresariais, do agro, que luta por aqueles que vai defender os interesses deles lá. Mas aí eu pergunto, e quem defende o interesse do pobre? Quem defende o interesse do trabalhador? Daquele cara que põe a mão na massa mesmo, para fazer o Brasil andar, para fazer o Brasil acontecer. A bancada do pobre, ela não existe com esse nome. A bancada do trabalhador não existe com esse nome. Porém, existem partidos que defendem os interesses dos trabalhadores. Existem partidos, deputados de determinados partidos, que defendem o interesse dos pobres, que defendem a diminuição da desigualdade social. E aí, nesse vídeo, você ficando até o final, você vai entender quais partidos são esses. Então você vai perceber, por exemplo, que na esquerda, os partidos de esquerda são formados pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PSB, pela Rede e pelo PDT. São partidos de esquerdas, de centro-esquerda. Agora existem partidos que é do centro para a direita, extrema direita. E aí que defende a pauta deles. Por exemplo, os partidos que defendem os pobres, defendem os direitos trabalhistas, são esses que eu falei. PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede, PDT. É só olhar a votação de cada partido no Congresso Nacional, quando tem um debate desse. Quando tem alguma coisa que vem de encontro com os interesses da grande maioria da população brasileira, dos trabalhadores, dos pobres, da diminuição da desigualdade. Você vai ver, pela votação você sabe quem é quem. Mas eu separei aqui, aí eu vou votar, por exemplo, eu vou escolher alguém que seja desses partidos. Porque a força nossa está nisso. Agora, vem os partidos de direita que defendem, por exemplo, o conservadorismo, que na prática é até bonito, né? Conservador, defender a família, a pátria. Tanto é que na campanha de Bolsonaro de 2022, era Deus, Pátria, Família. O slogan dele. Porém, isso no discurso. Mas quando você coloca na prática a vida dessas pessoas, não é bem isso que acontece no dia a dia. Tem bolsonarista, por exemplo, que Deus, Pátria e Família e que tem amantes. Homens que têm amantes aí, e não são poucos. Você está me escutando, você deve conhecer alguns. Defende a família, mas, por exemplo, tem suas amantes. São casados, a família em primeiro lugar, papá. Mas, quando você vai estudar a vida da pessoa, tá lá. Um rolinho fora de casa. Defende a pátria, Deus, pátria, família, mas levou a bandeira dos Estados Unidos para a avenida, para defender os Estados Unidos contra o Brasil, quando veio o tarifaço lá. Você percebe? Então, assim, Deus, pátria e família. Ah, Deus, só que a liberação bandido bom é bandido morto. Deus, pátria, família. Então, quando você coloca Deus, eles não praticam nada do que falam, é só na língua mesmo, só da boca para fora. Mas as ações são completamente contrárias ao slogan, ao conservadorismo que eles dizem que têm. Eles defendem a menor intervenção do Estado na economia, a direita. Já a esquerda defende que o governo tenha maior intervenção na economia. Aí na esquerda você vai ver os deputados lutando contra, por exemplo, as privatizações. Porque para a esquerda o Estado tem que ser forte, mas para a direita
tem que diminuir o tamanho do Estado, privatizar, o Estado cuidar de poucas coisas e passar para a iniciativa privada, grandes empresas públicas, grandes estatais. E aí você vai perceber na direita, que é formada pelos partidos, presta atenção, o cara é o candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador. Já olha que partido que ele está. É do PL, direita. Republicano, direita. PP, direita. União Brasil, direita. PSD, direita. Novo, direita. Podemos, direita. Você pega, por exemplo, a maioria dos governadores. Você pega o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. União Brasil, saiu, foi pro PSD, depois acho que tá voltando de novo, sei lá. Mas você pega o governador do estado de Mato Grosso, União Brasil. Você vai perceber que esses partidos de direita, esses governadores, esses políticos de direita, eles estão agrupados, eles estão nesses partidos, PL, Republicano, PP, União Brasil, PSD, Novo e Podemos. E esses partidos são os mais fortes, que estão nas principais bancadas, né, no Congresso. Só para você ter uma ideia, em 2015, um dado de 2015 que eu peguei aqui, 2015, 2016, a bancada ruralista, a bancada do agro, tinha 207 deputados participando dela. A bancada evangélica tinha 197. Então o agro pega e fala assim, opa, vamos eleger pessoas que vai defender os nossos interesses lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Você vai perceber que igrejas evangélicas estão fazendo política o tempo todo dentro das suas igrejas, dos seus templos, para eleger o máximo de deputado estadual, eleger o máximo de deputado federal, usando da fé para poder botar um grupo evangélico lá dentro do Congresso para defender os interesses deles. E geralmente, infelizmente, a bancada evangélica é ligada à direita. Em nome do conservadorismo, em nome da família, Deus, Pátria, Família e Liberdade, eles estão ligados mais à direita. Eu volto a dizer, esse Deus, Pátria, Família, simplesmente da boca para fora, porque na prática mesmo não tem nada disso. Aí tem a bancada empresarial, né? Os empresários acabam se juntando para poder, vamos apoiar fulano, que é ligada para defender os nossos interesses no Congresso. Tem a bancada das empreiteiras, bancada da bala, né? Que eu já falei, bancada dos direitos humanos, bancada sindical. Então a bancada que eu quero que você preste atenção aqui, quem é que forma a bancada do pobre e do trabalhador? Ela existe lá no Congresso, ela existe de fato, mas não existe no papel. Porque a bancada que defende os trabalhadores, que defende o pobre, geralmente ela está nesses partidos, PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT, PSB. Então você vai escolher um candidato para votar nas eleições desse ano, já presta atenção em escolher alguém do centro-esquerda, do centro para a esquerda. Alguém do PT, alguém do PSOL, alguém do PCdoB, alguém do PSB, alguém da Rede, alguém do PDT. Porque você vai ter certeza de que esses deputados eleitos irão defender os seus direitos lá na Câmara dos Deputados. E irão defender o direito da maioria da população brasileira. É isso aí que eu queria falar nesse vídeo de hoje, e está dito. Nós estamos no ano eleitoral, 2026, vamos eleger presidente da República, vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senadores, e vamos prestar atenção. Logo de cara, vou escolher meu deputado, ele é de direita ou de esquerda? Qual partido que ele está? Se for do PL, Republicano, PP, União Brasil, PSD, Novo e Podemos, é de direita. E esses partidos vão defender o interesse dos grandes.
do agro, da bala, do empresarial, diminuir direitos trabalhistas, eles vão defender isso. E já os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede e PDT, vai preservar o seu direito e criar mais direito para você, trabalhador, para você que é pobre. E mais condições de vida melhor para você. Então é fácil você escolher em quem votar nas eleições de 2026. E o nosso presidente, com certeza, é Lula, de novo, porque a gente está vendo aí. O Lula pegou o Brasil que o Bolsonaro deixou só o regaço. E está consertando de novo. Hoje você vai no supermercado e já você compra mais com menos dinheiro. O salário mínimo está tendo ganho real. Teve a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso beneficiou mais de 16 milhões de pessoas. Isso é partido de esquerda, tá vendo lá? PT, pessoal, vai lá ver a votação nesses projetos, você vê a votação do PT, a votação do PSOL, a votação do PCdoB, a votação da Rede, do PDT. Se não foi a maioria favorável à isenção do imposto de renda, a carteira, a CNH Brasil, né, que diminuiu 80% do custo para você tirar sua carteira de motorista, a sua CNH. Vai lá ver a votação dos partidos de esquerda e vai lá ver a votação dos partidos de direita. O que eles pensam, o que eles fizeram. O governo teve que suar a camisa para poder aprovar a isenção de imposto de renda de 5 mil. Por quê? Porque ia isentar até 5 mil o imposto de renda, mas tinha que tirar dos grandes, quem ganha até 100 mil por mês. Teve que aumentar lá dos grandes, para poder favorecer os pequenos. Aí os grandes piraram, né? E os deputados que foram, que defendem os grandes lá, lutou para que não passasse. É só olhar o resultado das votações, você sabe quem é quem. E é isso que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo de hoje. Eleição 2026. Vamos votar em candidatos ligados à esquerda. Do centro, que tenha tendência ali para a esquerda. Pode até ser do centro ali, mas que tenha tendência. O MDB, por exemplo, a Simone Tebet é do MDB, né? É um partido que ele é centro, mas fala com a esquerda muito bem. Enfim, mas o que eu quero falar aqui com vocês é isso. Vamos escolher candidatos de esquerda para a gente fortalecer o Congresso Nacional. O Lula sofre hoje, sendo de centro-esquerda ali, sendo de esquerda, né, mas conversa com o centro, ele sofre porque a maioria do Congresso Nacional é de direita. E aí eles querem travar tudo, certo? Fico por aqui. Se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comente para a gente poder reforçar mais essa ideia. Abaixo aqui eu vou deixar uma chave Pix também, se você quiser colaborar com uma ajudinha financeira. E dá um joinha, faça algum movimento para que o vídeo cresça cada vez mais. Fico por aqui e até o próximo vídeo.